Oi, boa noite. Meu nome é Letícia Ferreira, sou aluna do 8º ano e a minha perguntação. Imaginamos que sua infância foi rodeada de livros. Fale sobre essa fase de sua vida, suas raízes e sonhos. Letícia, obrigado pela pergunta. E sabe de uma coisa? Acho que é muito comum na vida dos escritores que eles tenham uma infância rodeada de livros, mas no meu caso foi um pouquinho diferente, sabe? Eu não tive uma infância tão rodeada de livros, pelo menos até uns 7 ou 8 anos, mas eu tive uma infância rodeada de histórias. Eu tenho a teoria, vocês vão de concordar comigo ou não, de que toda família tem um método de comunicação muito particular, assim. Tem famílias, por exemplo, que são extremamente musicais, né? Que se reúnem para alguém tocar, ouvirem música juntas. Nesses tempos de isolamento, né? Aumenta o número de links compartilhados de listas e tudo mais. E não é o caso da minha família, mas a minha família tinha esse modo de se comunicar com as histórias. As histórias, elas sempre estiveram presentes na minha vida, antes mesmo dos livros. Só mais tarde é que os livros entrariam. Mas as histórias que eu digo são histórias que vão desde histórias para nos divertirmos, né? Como todos esses casos. Eu nasci aqui em Salvador, de onde eu estou falando, eu vi que a Gi não sabia disso, ou foi a Sofia, aqui no chat. Mas sim, eu nasci em Salvador, onde eu moro hoje, mas eu passei toda a minha infância numa cidade do sertão da Bahia, muito pequenininha, chamada Riacho de Santana. E então todo esse folclore de lendas que tem um caráter muito rural, sabe? Coisas como Saci Pererê, Curupira, coisas como Bandeira, coisas como Mula Sem Cabeça, tudo isso fez parte dos meus sonhos e talvez pesadelos, porque são coisas não muito legais de se ouvir quando você é tão jovem, assim. Mas essa é a minha base primeira, são essas histórias, sobretudo essas histórias folclóricas. E eu espero que tenha respondido corretamente a sua pergunta. Como e quando começou a sua paixão por literatura? Então, a minha paixão pela literatura, a Letícia ainda que falou, né? Aqui piscou a caixinha dela. Então, a minha paixão pela literatura começa com uns 8 anos de idade, mais ou menos, quando eu conheci uma série de livros que eu acredito que aqui vocês conheçam, ou pelo menos já ouviram falar, a professora Andrea, tenho certeza que conhece, que é a série Vagalume, que é uma série produzida aqui no Brasil, escrita por uma série de autores brasileiros e que faziam histórias voltadas para o público jovem do Brasil. Isso para mim teve uma importância grande, sabe, Letícia, e todo mundo que me ouve, porque nessa cidade pequena onde eu morava, eu não tinha um acesso a livros, nem na minha casa, nem na escola, não tinha uma biblioteca, e fora aquelas histórias que eu conhecia ao meu redor, eu tinha acesso a alguns poucos livros que eram quase sempre traduções de obras estrangeiras, e fora do mundo dos livros, eu tinha acesso à TV, naquele tempo sem internet, e na TV passavam basicamente filmes de Hollywood e animes japoneses. Então, de alguma maneira, na minha cabeça, a discrepância era tão grande, e eu digo discrepância em termos de detalhes mínimos, assim. Sendo um bom nordestino, né? Quase um clichê isso, mas um saboroso clichê. Meu café da manhã sempre esteve permeado de delícias como cuscuz, beiju e outras coisas daqui da região. E aí eu via nesses filmes uma galera que comia bacon e ovos, sabe? E outro aspecto, assim, que fala sobre essa discrepância. Eu sempre joguei futebol como meu esporte principal. Nos filmes o que eu via era o pessoal jogando beisebol, basquetebol, futebol americano, coisas cujas regras eu não sei direito até hoje. Esses pequenos detalhes de representação criaram para mim, de fato, uma ideia de que havia duas hierarquias. E nesse sentido, ter contato com a série Vagalume foi como naquele meme, assim, que a cabeça da gente explode. Porque foi a primeira vez que eu percebi que histórias sobre a minha realidade, que eu achava que eram de segunda mão, ou seja, um pouco mais baixo, que não mereciam estar onde as histórias moram, que são os livros, os filmes e tudo mais, através da série Vagalume eu percebi que aquela minha realidade, ela também cabia nas histórias, e isso mudou minha vida e me tornou um apaixonado pelos livros.